Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz de Deus invada agora a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Eu quero falar sobre um termo, sobre algo que nós temos em nossas vidas diárias, algo que faz parte da nossa vida normal e da nossa vida cristã, algo que está presente na Bíblia, algo que foi realidade também na vida de Jesus. Eu quero falar sobre renúncia. E eu sei que a renúncia faz parte da nossa vida. A renúncia, ela faz parte da Bíblia. A renúncia, ela fez parte da vida de Jesus, ao qual lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu quero falar sobre renúncia através do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Eu quero ler o texto que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o de número 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, eu quero falar sobre esse tema, renúncia. Renunciar quer dizer deixar voluntariamente a posse de alguma coisa ou de algo. E eu quero falar sobre 7 lições nesse texto de Filipenses que nós acabamos de ler. A primeira lição que eu posso aprender juntamente com você sobre renúncia, mas na experiência de Jesus, no exemplo da renúncia que Jesus fez, é que a renúncia não é hipócrita, ou seja, não pode ser hipócrita. Jesus, aqui nós lemos que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, queridos, a primeira lição que eu posso aprender com base na renúncia de Jesus Cristo é que a renúncia dele não foi hipócrita. Jesus fez uma renúncia verdadeira. Jesus fez uma renúncia genuína. Jesus não fez algo com falsidade, algo com mentira. Jesus não fez uma renúncia hipócrita. Então, Jesus nos ensinou a primeira coisa sobre renúncia, que ela não pode ser hipócrita. Uma outra lição que eu posso aprender com base na renúncia de Jesus Cristo é que a renúncia deve ser voluntária. Aqui fala no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, preste atenção comigo. Eu particularmente não creio que Deus Pai o tenha forçado a fazer isso, mas isso partiu dele próprio. Jesus fez algo voluntário, e é isso o que Deus espera de você e de mim, que a gente renuncie algo, mas voluntariamente, não porque alguém nos force. E aqui eu vejo uma coisa linda de Deus,
Deus não te força a nada. Deus nunca força nenhuma pessoa a servi-lo. Deus não força nenhuma a pessoa a jejuar, a orar, a ler a Bíblia. Isso deve ser algo voluntário. A terceira lição que eu posso aprender nesse texto com base na renúncia de Jesus Cristo é que toda e qualquer renúncia, ela deve ser consciente. Jesus fez uma renúncia consciente, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo. Da mesma forma, quando nós renunciarmos a algo, a gente precisa ter em mente o que nós estamos fazendo. A Bíblia usa um termo bastante sério. Ela fala sobre sacrifício de tolo. E ela continua dizendo, e eles não sabem que fazem mal. Então, amados, Deus não espera que a gente faça um sacrifício de tolo. Mas Paulo, ele fala que nós precisamos apresentar a Deus um culto racional. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo para Deus, por Deus, em nome de Deus. Uma quarta lição que eu posso aprender nesse texto de Filipenses 2, sobre a renúncia de Cristo Jesus, é que ela teve uma meta. Jesus, ele renunciou a si mesmo, ele se humilhou para que através disso ele viesse a ser o nosso Salvador. E a sua renúncia tinha esse alvo, tinha essa meta. E graças a Deus que tinha essa meta, é porque hoje Jesus, ele é o nosso Salvador. Se por acaso você ainda não o recebeu como Salvador da sua alma, Jesus é e pode ser o seu Salvador. Então toda e qualquer renúncia, ela deve ter uma meta, um alvo, um objetivo. Uma quinta lição que eu posso aprender com base na renúncia de Cristo Jesus é que ela deve ser em obediência a Deus Pai. A Bíblia, ela está repleta sobre lições de renúncia que precisamos fazer. Renunciar ao pecado, renunciar à vontade humana, ou seja, o ego, renunciar o mundo, renunciar tudo aquilo, a Bíblia usa o termo do velho homem, da velha vida. Eu estou renunciando, mas isso em obediência a Deus, porque a Bíblia fala. E uma sexta lição que eu posso aprender com base na renúncia de Cristo Jesus é que, como resultado da minha renúncia, ela vai gerar bênçãos de Deus para a minha vida. Aqui fala, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olhe, preste atenção nisso, amado, amada, que a sua renúncia, ela gera bênçãos de Deus para a sua vida. E uma sétima lição que eu posso aprender neste texto sobre a renúncia de Cristo Jesus é que tudo é para a glória de Deus Pai. Aqui fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, quando você jejuar, quando eu também jejuar, quando nós renunciarmos a alguma coisa em nome de Deus, preste atenção nisso. O mérito não é seu, o mérito não é meu, mas o mérito é de Deus, porque Deus merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Então, recapitulando, com base na renúncia de Jesus, vimos sete pontos. Primeiro,
A renúncia não é hipócrita. A renúncia é voluntária. A renúncia é consciente. A renúncia tem uma meta. A renúncia é em obediência a Deus. A renúncia, ela gera as bênçãos de Deus como resultado. E, por último lugar, a renúncia deve ser para a glória de Deus. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.